Ok. Então, bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar do Estúdio 5 The Planner, a nossa solução para projetos de planejamento de lavra. Essa apresentação é baseada em um projeto de mina subterrânea, mas o Estúdio 5 também traz os mesmos benefícios para projetos em céu aberto. Então, gostaria de começar, primeiramente, mostrando o nosso mapa de soluções para projetos subterrâneos, que inclui, então, o MSO, ali no topo à esquerda. O MSO é o nosso criador e otimizador de realce. Temos o Studio 5 The Plan, que é o criador de atividades e de sequência de lavra. Temos o EPS, Enhanced Production Scheduler, onde se obtém a sequência operacional e os relatórios. E em preto aí, no ícone preto, SOT, o otimizador de sequências por algoritmo genético. Hoje nosso foco é o Studio 5 The Planner, que é o criador de atividades e da sequência de lavra. Muito bem. O Studio 5 The Planner já é uma ferramenta há muito tempo existente no mercado, já é consagrada para criação de planos de longo a curto prazos, e eu vou explicar o porquê. Então, vamos começar falando do fluxo de trabalho do Studio 5. Então, o slide está mostrando o fluxo de trabalho com as etapas de 0 até 5. A partir de um modelo geológico, criamos um desenho de mina. Quando o modelo geológico muda, temos que atualizar esse desenho. Daí, uma vez que o desenho está pronto, a gente vai colocar os parâmetros de projeto para controlar a criação de atividades. Parâmetros de projeto, por exemplo, que é o que mostra no item 1 da figura, seria a forma e o tamanho da seção de um desenvolvimento, por exemplo. Essas atividades, elas podem ser desenhadas, mas também podem ser atividades não desenhadas, que chamamos de atividades derivadas. Okay? Essas atividades, então, depois de terem sido criadas, e os sólidos criados, e sólidos já modelados, essas atividades, então, vão receber informações importantes para os relatórios e para controle, mais tarde, para o controle de produção, como, por exemplo, identificadores de nível, de painel, de região da mina, tipo de custo de cada desenvolvimento, e por assim vai. E essas informações nós chamamos de atributos. Então, adicionamos esses atributos às atividades. Depois, as atividades são avaliadas ou cubadas por um modelo de blocos para se obter suas propriedades, como teores e tonelagens. Uma vez que as atividades estão prontas, nós criamos a sequência de lavra, que é o item número 4, a partir de regras automáticas e ajustes manuais também. Todas essas atividades agora que já estão em sequência, então, são enviadas para o EPS, o item número 5, para a criação da sequência do plano operacional. Esse fluxo de trabalho é o mesmo para qualquer projeto no Studio 5, o que torna, então, esse procedimento cada vez mais rápido e mais abrangente à medida que o usuário ganha experiência. Então, é normal que num projeto do Studio 5, a cada projeto novo, colocamos mais informações e criamos um modelo mais acurado daquilo que a gente precisa. Esse procedimento também é facilmente auditável, porque é um procedimento fixo para todos os projetos. Muito bem. No próximo slide, nós vamos falar do fluxo de trabalho do Studio 5. Seria o mesmo fluxo que a gente viu nas figuras, mas agora na interface do Studio 5. Esse fluxo de trabalho ele é intuitivo e é automatizado. Ele é intuitivo porque o usuário completa as atividades de cima para baixo. Então, em um painel único, nós temos todas as principais atividades para serem feitas no projeto. Então, desde conectar o desenho à base de dados, até adicionar as informações como os atributos, criar as atividades, depois criar os sólidos para elas,
criar as atividades derivadas, fazer a cubagem e assim por diante. Caso haja alguma modificação em algum item de projeto, o Studio 5 mostra as atividades serem refeitas. Aqui nesse exemplo, nós vamos colocar, então, nós temos um desenho e vamos adicionar um painel abaixo dos que já estão desenhados. Quando a gente edita esse desenho no Studio 5, a gente pode ver que no topo à esquerda tem um triângulo amarelo que mostra que o desenho foi mudado. E que agora a gente pode criar essas atividades para o novo painel. Então, o próximo slide mostra quando publicamos um novo desenho, agora com esse painel a mais abaixo. Quando publicamos esse desenho à base de dados, ele mostra uma janela dizendo o que foi mudado. Então, nesse caso, uma mudança de desenho. A partir daí, então, no próximo slide, a gente tem o fluxo de trabalho, o mesmo fluxo de trabalho, mas agora atualizado. Quer dizer, ele reconhece os processos que a gente tem que fazer no software para, então, criar essas atividades e para esse novo painel. Próximo slide, então, mostra mais uma característica do Studio 5, que seria o desenho em 3D. Então, hoje em dia, nós temos uma janela de realidade virtual, a janela VR, onde a gente pode já também criar o desenho e trabalhar com a edição desse desenho nessa janela. É possível, por exemplo, digitalizar uma string em um plano, mas vendo uma visão que não precisa estar alinhada com aquele plano. Quer dizer, que podemos digitalizar num plano uma visão isométrica. Todos os comandos da janela Design agora estão disponíveis na janela VR, que possibilita uma edição e uma visualização dos resultados muito melhores. Nesse exemplo aqui à direita, nós temos a janela VR dividida em dois, então onde a gente pode ver a edição do nosso desenho em duas visualizações distintas, em dois planos distintos. Vamos falar agora dos 4 tipos de arquivo que o Studio 5 tem. Basicamente, com esses 4 tipos de arquivo, nós podemos modelar qualquer método de lava. O primeiro tipo de arquivo seria o arquivo de Fixed Cross Sectionals, ou FXS, que é o arquivo de seções fixas. Com esse arquivo, a partir de uma linha de centro, nós podemos, então, adicionar um perfil ou um tamanho de seção, e esse perfil ele é copiado ao longo de toda a linha de centro para a criação desses sólidos. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, nos movimentos em vermelho e em laranja, os perfis que foram aplicados a essa linha de centro para a criação dos sólidos. Voltando ao slide anterior, temos aqui o arquivo out, o arquivo outline, que é o arquivo de sólidos simples. Nesse arquivo de outline, para a criação dos sólidos, nós precisamos somente de uma string fechada. Aqui nesse exemplo, nós temos uma string vermelha e uma string azul abaixo. Então, essas strings são projetadas para cima e para baixo, a fim de criar o sólido, como a gente pode ver agora. É possível também trabalhar com contatos geológicos. Por exemplo, para uma mina de carvão, nós temos contratos de piso, de teto, de footwall, de hangwall, e nós podemos projetar essa string outline para esses contatos. Então, o sólido vai seguir essa superfície geológica. Voltando aqui para o slide anterior, temos aqui o arquivo CXS, o arquivo de sólidos complexos. Com esse tipo de arquivo, nós precisamos de 2 ou mais strings para a criação dos sólidos. Então, basicamente, essas strings podem ser de qualquer forma e elas vão ser ligadas para a criação das wireframes. Nesse exemplo, nós temos um realce lilás com 5 seções horizontais
e 2 realces aqui à direita em verde e vermelho, com seções verticais. Dá para notar que a geometria de cada string é diferente, e aqui no slide seguinte nós temos os sólidos criados obedecendo a essas geometrias. O quarto tipo de arquivo é o arquivo de wireframe. Quer dizer, é um arquivo de wireframes criadas em algum outro processo ou em alguma outra plataforma, algum outro software. Então, por exemplo, esses realces que estão sendo mostrados aí foram criados na nossa ferramenta MSO, e a partir dessas wireframes nós colocamos diretamente no projeto do Studio 5, o que permite que nós usamos praticamente qualquer tipo de sólido criado em qualquer plataforma. Okay? Ok, agora vamos falar um pouco dos algoritmos de validação. Esses algoritmos de validação do Studio 5 são muito importantes para que nosso projeto seja feito de maneira a não apresentar nenhum erro na criação, principalmente na criação dos sólidos. Esses algoritmos de validação, por exemplo, checam por strings duplicadas, erros nas strings, checam também por sólidos mal formados, por campos do modelo de bloco que realmente precisamos, entre outras validações que são feitas ao longo do processo todo. Aqui eu vou mostrar um exemplo do nosso Data Validation Wizard, que é um validador de strings que a gente usa antes de conectar essas strings ou publicar essas strings na nossa base de dados. Aqui a gente pode ver que a gente pode escolher não só os arquivos de projeto, mas como também qualquer arquivo externo para fazer essas validações. O próximo slide, então, mostra os controles para checagem de strings duplicadas. O próximo slide, a checagem de pontos muito próximos um dos outros. É esse Resolve String Points. Normalmente, na criação de wireframes, nós não precisamos ter pontos mais perto do que meio metro. Esse processo resolve isso. A próxima checagem seria a checagem para ângulos muito severos. Então, num desenvolvimento, nós não vamos ter, por exemplo, ângulos muito abruptos. E a última checagem aqui das strings seria a checagem para a criação das wireframes. Então, ele faz uma checagem para ver se consegue criar as wireframes em cada plano. Esse slide aqui mostra, então, a validação do modelo de bloco, onde a gente coloca o arquivo de modelo de bloco. E o próximo mostra aqui, por exemplo, que nos mostra todos os campos do modelo e quais que nós devemos incluir no nosso projeto. Geralmente, os modelos de bloco vêm com muita informação de geologia, geotecnia, até topografia, então nós podemos simplesmente desligar esses campos para que a nossa cubagem seja feita de uma maneira muito mais rápida. Uma característica muito importante do Studio 5 é que nós criamos as atividades desenhadas, né, seguindo aquele processo automático, mas também nós criamos as atividades que não são desenhadas. E essas atividades que não são desenhadas são geralmente muito importantes no plano, porque são atividades que consomem recursos e que geram atrasos operacionais, mas que a gente geralmente não modela, porque seria impossível modelar todas elas, né? Por exemplo, atividades de perfuração, de desenvolvimentos ou de realces, por exemplo, atividades de desmonte, instalação de suporte, reabilitação e qualquer outro tipo de serviço, atividades de preparações de realces, enchimento de realces, entre outras. Então, todas essas atividades, elas têm que estar no plano, mas seria impossível
nós desenharmos todas elas. O Studio 5, então, conta com regras e filtros para a criação dessas atividades e também se pode calcular as quantidades. Aqui no exemplo nós temos, por exemplo, aqui a atividade de enchimento, onde é possível calcular o volume de enchimento necessário para cada real. Esse painel à esquerda, então, mostra as fórmulas e os filtros que nós usamos. E o painel à direita já é uma visualização lá para frente do projeto, que é a visualização do EPS, já com essas atividades derivadas. As atividades desenhadas são essas chamadas de realces novos, seriam os realces do painel adicional, e as atividades de preparação de realce, perfuração de produção e de enchimento são as atividades derivadas. Então, automaticamente é possível criar todas essas atividades derivadas para todas as atividades. A criação de informação, então, no Studio 5, que, como eu disse antes, chamamos de atributos, ela pode ser feita de modo automático ou manual. Essa janela da esquerda mostra o método de aplicação manual do atributo, onde, por exemplo, aqui estamos editando o atributo painel. Basicamente, temos que selecionar as strings e colocar o valor, no caso aqui do painel, para cada uma delas. Esse painel é feito de um jeito que temos filtros à disposição para facilitar nosso trabalho e também anotações, para que seja feito de uma maneira muito rápida. Alternativamente, nós temos métodos automáticos de aplicação dessas informações. Por exemplo, esse painel à direita, acima, é a aplicação de atributos automáticos, onde nós usamos, por exemplo, um grid bidimensional no plano XY para adicionar o atributo de zona, por exemplo, zona 1 e zona 2 da mina. Um outro método seria a utilização de sólidos, por exemplo, um sólido de corpo de minério, que é esse, no caso, esse ore body. Cada corpo de minério vai ter um valor, um nome para esse corpo de minério. Todas as atividades que caem dentro de um corpo específico levam o nome desse corpo. Então, uma forma automática de adicionar essas informações. E outra forma, nesse painel aqui à direita abaixo, são regras a partir de filtros. Então, eu estou adicionando o atributo condição geotécnica, ou geotech, e para cada tipo de desenvolvimento, por exemplo, a rampa, o footwall drive ou o slot, recebem valores diferentes. Essa informação vai ser importante lá para os relatórios, para ver, por exemplo, a quantidade de suporte que eu preciso para cada condição geotécnica. Próximo slide, então, mostra a sequência de lavra. Como que obtemos a sequência de lavra? No Studio 5, primeiramente, nós criamos regras para criar a sequência de lavra ou a sequência lógica, onde um desenvolvimento tem que ser feito para que o outro possa começar. Esse tipo de dependência lógica, nós conseguimos criar basicamente entre 80% e 90% dessas dependências, nós conseguimos criar a partir de regras automáticas. O restante, nós podemos facilmente editar, criando dependências manuais ou até entre a conexão do Studio 5 com o EPS, onde a gente pode ver como está a sequência de lavra no momento e o que precisa ser ajustado. Esse painel, então, mostra as regras de dependência, basicamente onde definimos os predecessores e os sucessores, a origem da procura, as propriedades das dependências, por exemplo, se tem um delay, algum atraso nessa dependência, o tipo de dependência, se é ao final de uma atividade para o começo da outra, ou se é o começo de uma atividade para o começo de outra.
para a próxima, e assim por diante. Um raio de busca e outros controles, por exemplo, podemos controlar azimut e o mergulho desse raio de busca. Temos ferramentas para criar regras também automaticamente. Então, o usuário antigamente tinha que colocar as regras uma por uma. Hoje em dia, essas regras podem ser criadas também a partir de um raio de busca. O próximo painel mostra, então, as dependências ali no desenho. Então, cada quadradinho, cada pedaço do desenvolvimento, então, seria uma atividade. E essas atividades são ligadas automaticamente para as atividades que pertenciam às mesmas strings, mas as atividades que pertencem a strings diferentes têm que ser ligadas com uma dependência. Então, essa janela Dependency Editing mostra todos os recursos disponíveis para a criação ou alteração e também checagem das dependências criadas. O próximo slide mostra a cubagem, a avaliação dos modelos geológicos. Os algoritmos de avaliação ou de cubagem do Studio 5 já são consagrados pelo mercado há muito tempo. O software Datamine Studio já é reconhecido há muito tempo como uma ferramenta geológica, inclusive para cubagem. Então, o Studio 5 conta com essa ferramenta para fazer a cubagem das atividades. É interessante dizer que no Studio 5 nós podemos usar 2 ou mais modelos. Nós temos, então, não é ilimitado o número de modelos que a gente pode usar na cubagem. Nós temos regras de cubagem e depleção também. Por exemplo, quando a gente desenha um realce, nós não precisamos excluir o desenvolvimento que está entrando nesse realce quando a gente desenha esse realce. Então, nós podemos desenhar simplesmente o realce inteiro, que o Studio 5 vai, primeiramente, cubar o desenvolvimento dentro do realce, depois vai depletar, quer dizer, remover essas células do modelo que estão dentro desse desenvolvimento, vai retirar do modelo, para depois fazer a cubagem dos realces. Quer dizer, o realce, o volume do realce não vai incluir o volume do desenvolvimento dentro dele. Isso é feito através de regras de cubagem. Uma outra característica importante da cubagem do Studio 5 é a cubagem por legenda. Quando fazemos a cubagem por legenda, nós teremos não só os teores e tonelagens totais, por exemplo, de cada realce, mas também as porcentagens ou porções, por exemplo, de estéreo-minério, de uma legenda de estéreo-minério, ou as porcentagens de medido, indicado e inferido dentro daquele realce. Dessa maneira, quando a gente chega na parte dos relatórios, é muito fácil entender a quantidade, por exemplo, de recursos medidos, indicados e inferidos na nossa reserva. O próximo slide, então, mostra a conexão visual entre os gráficos no Studio 5, na janela VR, e as atividades do projeto no EPS. Aqui, nesse exemplo, nós temos 2 realces selecionados em amarelo, e esses mesmos realces estão mostrados aqui no estúdio, aqui no EPS, chamado aqui Stope 6 e Stope 7. Esse tipo de comunicação entre o gráfico e o projeto, as atividades do projeto, no formato Gantt, facilita muito o entendimento do plano. Primeiro porque a cada mudança que a gente faz no EPS, seja por nivelamento de recursos ou mudanças de dependências, nós podemos ver essas mudanças refletidas, então, no gráfico. Outro fator importante é a comunicação do plano. Uma vez que o plano já está finalizado, é a comunicação desse plano para o pessoal operacional e também a validação desse plano para a gerência. Então, com essa interface visual, fica muito fácil de fazer isso. Então, finalizando a nossa apresentação aqui, gostaria de falar, então, de outras funções importantes do Studio 5.
Basicamente, o Studio 5 ele também conta com os recursos de scripts e macros, que são automatizações que é possível fazer. Então, o Studio 5 é customizável para resolver qualquer tipo de desafio. Então, se os processos deles do Studio 5 não resolvem algum problema específico, nós podemos então usar os comandos de uma forma customizável para então resolver esses desafios complexos. Dentro do Studio 5 já há uma janela de plotagem totalmente configurável, onde podemos então colorir os nossos objetos ou strings, por exemplo, com uma cor para cada data ou cores diferentes para cada atributo, ou qualquer informação do projeto que a gente tem. Inclusive informação que foi criada fora do Studio 5. A gente pode importar e então colorir os nossos objetos e adicionar essas informações também em forma de anotações nessa janela de plotagem. O gerenciamento de projetos do Studio 5, ele tem controle de acesso, então para entrar no Studio 5, o administrador do sistema pode colocar uma senha para cada pessoa, inclusive com a permissão, se a permissão é somente leitura ou de gravação também. E a cada modificação do projeto, quando a pessoa coloca de volta na base de dados, a pessoa tem que adicionar um comentário para as alterações que foram feitas, e dessa maneira é possível ter um histórico de todas as modificações e para se entender qual é o estado atual de cada projeto. Essa versão do Studio 5, as últimas versões já contam com exportação para o PDF 3D, inclusive o PDF 3D animado. Então, num relatório gerencial ou de produção, nós também podemos colocar não só os números, tabelas e gráficos, mas também podemos colocar uma visualização tridimensional e também animada. E fica muito mais fácil para comunicar o nosso plano. Então, basicamente, todas essas funções do Studio 5, todas essas ferramentas que a gente apresentou, na prática, elas trazem os seguintes benefícios, tanto para o engenheiro quanto para a gerência, para a operação. Então, ele reduz as variações financeiras entre os valores orçados e realizados. Por que isso? Porque com todas essas ferramentas de sequência, de visualização e de checagem, primeiro, criamos um plano mais rapidamente. Esse plano, ele vai aderir àquilo que é possível fazer na mina. Porque com essa interface gráfica, a gente pode ver, primeiro, se o plano tem algum erro, e na parte dos relatórios é possível ver se o plano está aderindo às nossas metas de produção. Então, como eu falei, com essas ferramentas de visualização e de relatórios principalmente, diminui o risco de produzir sequências que não são realistas. Então, quando a gente pode ver na animação a sequência que está sendo produzida, nós, diretamente com a nossa equipe de trabalho, nós podemos realmente saber se é possível ou não. O Studio 5 é uma solução escalável, então ela pode ser expandida para incorporar, por exemplo, mais no curto prazo, atividades mais operacionais, como levantamento topográfico, perfuração e desmonte, atividades de ventilação, entre outras. Quanto no longo prazo pode incorporar ou pode abranger um desenho muito maior, claro, com um nível de acurácia um pouco menor. É também escalável porque podemos trabalhar com diversos projetos ao mesmo tempo e depois, por exemplo, diversos projetos de cada parte da mina, e depois combinar esses projetos para fazer um sequenciamento único. E, inversamente, também é possível fazer um plano de longo prazo na vida da mina e retirar somente as atividades do primeiro e do segundo ano que acontecem para, então, refinar esse plano. Então, a gente cria o longo prazo, retira os 2 primeiros anos e, para esse projeto
de médio prazo, no caso, nós podemos adicionar mais atividades derivadas, criar um plano mais acurado. Quando a gente implementa o Studio 5D, então a gente consegue sequenciamentos detalhados, porque conta com todas as atividades que a gente pode conceber, inclusive as que não são desenhadas. São sequenciamentos práticos e tangíveis, porque pode passar pela validação de toda a equipe, operacional e gerencial também, e podemos trabalhar assim, em curto prazo, com poucas atividades, mas com uma maior acurácia, médio a longo prazo, sempre ligados à estratégia de mina. Nesse momento, então, eu vou abrir um espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, escreva no chat, para a gente, então, resolver. Havia uma pergunta, assim, se é somente para lava subterrânea. Não, o Studio 5 também tem uma versão para céu aberto, onde o método de trabalho também obedece a um procedimento repetitivo, um procedimento fixo, onde, por exemplo, a gente começa pegando o desenho de mina, por exemplo, o pitch final e os pitches intermediários e a topografia. A partir dessas triangulações ou wireframes ou horizontes, a gente então define as bancadas e também os grids que vão criar os blocos para cada bancada. Então, através da topografia, do pitch final ou dos intermediários, das bancadas, da definição das bancadas, basicamente da elevação delas, e dos grids, o Studio 5 então cria todas as atividades para um pitch, para uma mina a céu aberto. E a partir daí o procedimento é semelhante ao subterrâneo. Então a gente coloca os atributos, que podem ser manuais ou automáticos, e criamos a sequência de lavra para depois enviar para o EPS. O escopo dessa apresentação é o Studio 5. Hoje nós não vamos falar sobre o EPS, então as dúvidas de EPS vão ficar para o próximo webinar. Então já temos um webinar agendado de EPS. Nós vamos então discutir como que nós vamos pegar essas atividades do Studio 5, que já estão sequenciadas, já tem todas as informações, e vamos então criar um plano operacional prático. Ok? Mais alguma pergunta que a gente pode resolver? Ok. Pessoal, então, muito obrigado pela presença. Eu vou encerrar por aqui, então, a apresentação do Studio 5. Para qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a nossa equipe, seja em qual escritório for. O meu e-mail está aí, ricardo.grande@dataminesoftware.com. Por favor, entre em contato. Se vocês quiserem uma apresentação específica para a sua mina, a gente pode trabalhar nisso também. Quiser uma apresentação no nosso escritório ou no seu escritório, a gente pode fazer. Então, por favor, se precisarem disso, podem entrar em contato. Ok? Muito obrigado pela presença. Encerramos por aqui. Bom dia.